O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Nesse evangelho, bem ligado aqui à primeira leitura do livro do Gênesis, onde nós temos na criação do homem e da mulher, ambos pertencem numa uma única unidade carnal. O homem, Deus tira a costela, não para dizer que a mulher é menos, não, pelo contrário, para dizer que os dois são da mesma essência. E da costela ao lado. Nesse sentido, nós já temos aí uma prefiguração do que no Evangelho nós vemos claramente, do que será o sacramento do matrimônio. Ambos serão uma só carne. Vejam bem, no Evangelho, Jesus deixa bem claro, por isso que a doutrina da igreja se fundamenta na palavra de Deus. A doutrina é fundamentada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que alicerça a doutrina que nós professamos enquanto católicos. E Jesus é muito claro quando diz: Deus os fez homem e mulher. E acabou a conversa. Qualquer coisa fora disso é invenção humana. Qualquer outra perspectiva de dizer que pode e é a família natural é invenção humana. A família, na lei positiva, na lei que vem de Deus, se dá a partir da criação do homem e da mulher. Homem e mulher, feminino e masculino. Só existem esses dois gêneros. Acabou a conversa. Isso é doutrina. Porém, o mundo prega outras coisas, aí cada um opta em aderir e professar e acreditar no que quiser. Agora, é inconcebível um católico que prega, que reza o credo, contestar isso aqui. Um católico que diz: eu não concordo com a palavra de Deus, não concordo com a igreja, não concordar com a igreja, não concordar com a palavra de Deus. Então, meu filho, deixe de ser católico e vai viver sua vida, muito simples. Funde a sua igreja, faça o que você quiser da sua vida, mas não traga aqui para dentro. Não traga aqui para dentro. Infelizmente, nós temos alguns católicos por aí que querem pensar contrariamente ou querem que a igreja mude em função do que eles pensam ou acreditam ou que o mundo está pregando. Não, meu filho, Deus não muda porque Deus é fiel. Quem muda somos nós conforme as conveniências. As pessoas mudam de acordo com aquilo que interessa para elas. Deus não, porque a única coisa que interessa para Deus é o amor. É o amor, que o amor aconteça. E o sacramento se fundamenta no amor, que vem de Deus. Portanto, é muito claro o Evangelho, é muito claro. Agora, mais um pouco os discípulos ainda querem explorar esse assunto, uma vez que está claro que Deus fez homem e mulher, ambos deixarão o seu pai e a sua mãe e formarão uma só carne. Aí nos reportamos à origem. Deus que cria, faz o homem e da costela faz a mulher.
dizendo que ambos são uma só carne. O enlace matrimonial, o sacramento do matrimônio, gera para os dois essa unidade indissolúvel. Por isso que o sacramento do matrimônio é para sempre, só se casa uma vez. Não existe divórcio na igreja. O divórcio é lei civil. Não existe divórcio na igreja. O que pode existir é uma nulidade matrimonial, depois de um processo aberto no tribunal eclesiástico para averiguar se houve ou se faltou algum elemento, canonicamente falando, que justifique a nulidade daquele matrimônio. Por exemplo, era muito comum no passado, e nós tivemos muitos casos de nulidade matrimonial. Quando eu trabalhei no tribunal por 7 anos, muitos desses casos chegavam de pais que a filha engravidou e já mandava o filho casar, vai ter que casar. É o maior erro que aconteceu e que talvez aconteça ainda. Engravidou, os pais já forçavam a casar para manter a imagem, a aparência. Isso é um erro gravíssimo. Esse casamento é nulo na raiz. Por quê? Porque fere o livre-arbítrio. Pai e mãe não pode forçar filho a casar. De jeito nenhum. Porque se a coisa começa errada, ela vai errada até o fim. Nenhum casamento que foi forçado, nenhum matrimônio que foi por empurrão da mãe e do pai porque queriam, deu certo. Deu certo. Tudo que começa errado vai terminar, continua errado. Raramente se conserta alguma coisa que está errada no meio do caminho, né? Isso em todos os sentidos, né? Sem entrar no mérito que nós vamos olhar para o Brasil, porque está essa confusão, vai lá na origem. Vai lá como começou, que nós vamos entender muita coisa hoje. Está lá na origem. Se a gente quiser entender certas coisas hoje, é só analisar como começou. E o matrimônio não pode começar de uma forma onde a liberdade é maculada. Ou os dois são livres, por isso tem que ter maturidade para assumir o sacramento do matrimônio. Não pode ser de qualquer jeito, nem tão pouco porque a mãe e o pai querem, descartem isso, pelo amor de Deus, porque senão eles separam e mais na frente dá. Aliás, esse sacramento já começa nulo quando um dos dois não tiveram a plena liberdade de consciência para assumir diante de Deus esse compromisso. E há também outros tantos casos que justificam uma nulidade. E os discípulos ainda explorando o assunto, Jesus fala do adultério. O que é o adultério? É macular o amor. É a infidelidade, tanto de um ou de outro. Quando há infidelidade, o amor é maculado. Isso é adultério. O que é adulterar, né? É infligir aquilo que é o princípio fundante daquela relação ou daquele compromisso. Da mesma forma quando nós queremos colocar coisas que não são da palavra de Deus, é uma adulteração. Tem gente querendo reescrever a Bíblia, onde já se viu, isso é adulterar. Adulterar é ferir a finalidade pela qual aquilo foi feito, aquilo foi realizado. Ou seja, quando há a traição em qualquer aspecto, ferindo o princípio que deu origem ao sacramento, no caso aqui o matrimônio, ele é chamado de adultério. E quantas pessoas vivem no adultério, né, ferindo esse princípio? É bom rever, é bom repensar, porque o adultério é um pecado grave. O adultério é um pecado gravíssimo, né? Então, se não tem maturidade para viver uma vida conjugal, não casa. Não casa. Seja solteiro a vida toda, né? Do que você ferir um princípio que se funda na essência maior que é Deus, que é o amor. Portanto, nesse dia de hoje, vamos rezar pelas nossas famílias, pelos matrimônios. Embora o mundo hoje esteja aí dizendo que existem outras formas de família, a família pensada por Deus é essa aqui, né? Quantas formas de família hoje estão querendo tirar o princípio maior? É só olhar para a família de Nazaré que nós vamos entender qual que é a família que Deus quer para nós. E se não for no amor, nada se sustenta. Vejam bem,
Para quem é católico e professa a fé católica e é fiel, tem a obrigação de viver de acordo com aquilo que você professa. Se você não professa a fé, tchau. Né? Tchau, vai ser feliz de alguma forma. Repito o que eu disse antes. Não queira mudar a Sagrada Escritura. Nós não temos esse direito. Não queira mudar a igreja. Mude você. Para isso existe o livre-arbítrio. Todo mundo é livre para professar a fé ou não, mas uma vez que professou, seja fiel e coerente com aquilo que você professou.